Queridos irmãos, nesta festa de Pentecostes, começamos a preparação remota rumo ao 26º capítulo geral, a ser realizado no próximo ano, nos meses de agosto a setembro. Escolhemos este dia com o desejo de nos abrirmos ao Espírito Santo, que é a fonte do carisma da nossa congregação e da nossa própria vocação missionária. Um capítulo geral é um acontecimento de Pentecostes na vida da congregação. O protagonista da renovação e regeneração da congregação é o Espírito de Cristo. Queremos convidar o Espírito Santo a habitar em nós, a guiar-nos e conduzir-nos rumo ao nosso futuro. Pensando no próximo capítulo geral, fomos convidados, pelo último capítulo geral, a explorar novas formas e meios de organizar e celebrar assembleias e capítulos na nossa congregação. Na reunião com os superiores maiores em Talagante, Chile, partilhamos e decidimos que precisamos de um enfoque sinodal no nosso capítulo, que envolva a todos os membros. Porque cada um dos membros tem coisas valiosas no seu coração, experiências ricas para que a congregação, que está presente nas periferias, comece a sua reflexão a partir dessas mesmas periferias, para enriquecer o acontecimento do capítulo. Deste modo, pensamos num enfoque narrativo apreciativo por meio de reuniões sinodais que serão realizadas em todos os lugares da congregação. Portanto, queridos irmãos, a primeira coisa que lhes peço é que se abram ao Espírito e ouçam atentamente a voz do Espírito, que fala de muitas maneiras, no seu coração, no silêncio da oração, na palavra de Deus, na voz dos nossos irmãos de comunidade, na dos nossos colaboradores, na dos pobres, das pessoas a quem servimos e até naqueles que nos criticam e nos confrontam. Temos um maravilhoso carisma e este carisma está muito além de nós mesmos. E se o reduzimos à nossa medida, vamos domesticar tal carisma e engarrafá-lo de maneira que possamos geri-lo. Isso seria reduzi-lo da altura a que somos convidados a sonhar com Jesus e a Igreja, em favor do que Deus tem reservado para a humanidade. Portanto, com as nossas pequenas medidas, não reduziremos a força do nosso carisma, mas abrir-nos-emos à sua altura, abrindo-nos interiormente às surpresas desse Espírito Santo. Recordo e partilho um pequeno acontecimento do tempo em que era formador de noviços. 2 dos noviços encontraram 2 filhotes de um papagaio no campo. Possivelmente o ninho caiu e eles foram abandonados. Após 2 semanas, um noviço veio-me dizer que não podia cuidar do papagaio quando estivesse voando. Ele não conseguia pegar nele nem alimentá-lo. Eu disse-lhe: já deve estar preparado e, portanto, deixe-o voar. Perguntei pelo outro papagaio e o noviço tinha-o totalmente controlado. Ele amarrara as suas asas. Fiquei surpreendido e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse-me que estava voando e que não podia controlá-lo. Então ele agarrou-o, amarrou as suas asas e assim ele podia lidar melhor com ele e dar-lhe de comer. E o papagaio apenas saltava. Portanto, vamos procurar um enfoque
que aproveite os talentos, as capacidades e os aspectos positivos que estão presentes em nós. Tudo isso é um bem dado por Deus e está aí porque Deus quer que criemos algo melhor. Se medirmos o carisma com os nossos próprios padrões, poderíamos diminuir a sua possibilidade e não ver o horizonte ao que o nosso carisma nos convida, ou seja, a sonhar com Jesus e a participar de um futuro que está esperando para nascer. Às vezes as pessoas podem pensar que isto seja utópico e fora do nosso alcance, diferente da realidade em que vivemos. Pensemos numa comunidade onde há tensões e conflitos que corroem a nossa vitalidade apostólica. Alguém pode sentir-se desanimado e pensar que isto é o que vemos na vida religiosa. Da mesma forma que algumas pessoas definem a Igreja pelos escândalos de alguns clérigos. Mas essa não é a Igreja. Nem sequer a nossa congregação pode ser medida pelas nossas falhas humanas. Deve ser medida pelas possibilidades, pelos dons e talentos que Deus nos deu e com os quais é possível criar uma comunidade melhor. Portanto, nossas dores e lutas não estão fora de lugar. Elas fazem parte disso, precisamente como uma possibilidade de ir mais longe. Costuma-se dizer que, para alguém que está encerrado numa prisão, esta pode ser um lar, desde que se veja a liberdade lá fora. Neste capítulo geral, convido-vos a ver o potencial que o nosso carisma oferece e a caminhar pelas sendas por onde o Espírito quer que caminhemos. Quando o Governo Geral tentou ver quais as novas maneiras de organizar os capítulos, a tentação foi a de formar uma comissão de especialistas dos nossos institutos de vida consagrada para estudar os prós e os contras das práticas existentes e nos apresentar um relatório com as suas sugestões. Então ocorreu-nos que deveríamos ser a mudança que queremos que aconteça. Portanto, analisamos o nosso próprio funcionamento como Governo Geral e adotamos uma abordagem sinodal. Juntos, exploramos as melhores práticas noutras congregações e convidamos até algum superior geral para vir falar-nos da sua experiência e experimentá-la em nossos próprios círculos. Alguns de nós participámos em workshops que preparavam as pessoas para novas formas de conduzir reuniões. Aplicámo-lo nas nossas assembleias continentais, no final das visitas canónicas. Vocês também percebem que envolver as pessoas, pedir contributos a cada uma e juntos construir algo em conjunto é muito melhor do que o Governo Geral nos vir dizer o que devemos fazer. Também nos dá a sensação de que todos nós, juntamente com o Espírito Santo, somos o sujeito do nosso itinerário daqui em diante. Então pensamos num novo paradigma para o nosso capítulo. É novo porque não estamos acostumados, mas é tão antigo quanto o tempo de Jesus. Jesus envolveu os seus discípulos e os seus ouvintes através de perguntas generativas. Pensemos nas perguntas que ele mesmo fez. Que estáis procurando? Esta pergunta penetra profundamente nos nossos corações e convida a explorar questões tão profundas que não nos perguntamos antes. Qual é o propósito da nossa vida aqui? Por que estamos aqui? Tudo isso está por detrás de muitos dos nossos desejos e buscas. Jesus fez outra pergunta. Quem dizem vocês que eu sou? E convidou os seus discípulos a tomar uma posição e a ir além do que os outros disseram para se comprometerem com ele.
Outra pergunta que lhes fez foi: vocês não se vão embora? No Evangelho de João, capítulo 6. Noutras perguntas, como por exemplo, por que duvidais? Jesus envolve outras pessoas em conversas. Faz perguntas generativas que permitem que uma pessoa com um espírito aberto extraia algo bonito do seu tesouro interior. Por meio do método apreciativo e narrativo, pensamos envolver os nossos irmãos em reuniões sinodais em diferentes níveis. Nas comunidades, na área ou região, a nível provincial e a nível continental ou de conferências interprovinciais. De tal modo, queremos aproveitar a sabedoria que existe em cada um de nós e fazer uma busca coletiva daquilo que o Senhor nos pede neste nosso tempo. Não há receita exata. Não é uma técnica ou um método. Pelo contrário, é uma abordagem, uma maneira de seguir Jesus e de fazer o caminho enquanto caminhamos. Convido-vos a esse tipo de caminho, de abertura ao Espírito, de abertura aos nossos irmãos e de ousar oferecer o nosso tesouro à congregação e ouvir atentamente as outras pessoas. No início da minha carta de anúncio, lancei uma pergunta: qual é o valor da sua experiência para o 26º capítulo geral? Foi-lhes pedido que assumam uma posição perante o capítulo geral e que definam a sua própria responsabilidade no mesmo. Podemos pensar que o capítulo geral é responsabilidade do governo geral, uma vez que é um capítulo geral e dos provinciais e delegados do capítulo. Pode-se assumir uma posição de observador, tentando ver o que acontece. Isso não fará de nós uma congregação em que todos tenham responsabilidade. Todos participam com a sua riqueza e recursos. Precisamos de uma participação ativa, porque se assume a responsabilidade da congregação. A irresponsabilidade é abdicar da própria capacidade de responder aos dons e assim desonrar os dons que Deus nos deu e a nossa própria vocação. Cada missionário claretiano conta. Tudo o que Deus lhe deu conta. É o conjunto que nos torna uma pequena, mas bela e missionária congregação na Igreja. Portanto, queridos irmãos, façamos deste capítulo geral um itinerário no qual percorramos o caminho caminhando com o Espírito de Cristo, junto com os nossos irmãos, ouvindo, partilhando os nossos dons. A própria preparação do capítulo geral será uma forma de nos renovarmos, em vez de ficarmos a aguardar que o capítulo geral tome decisões para melhorar depois. Não esperemos que esse tipo de milagre venha de cima. É a forma pela qual preparamos o capítulo que nos renova. Bem-vindos a este belo caminho que exploraremos juntos. Obrigado.